Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês veem a minha tela? Agora Sim. Professora. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Boa noite, sim. Boa noite. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o que nós vamos trabalhar esse semestre? É completamente distinto do que, vamos falar assim, de sustentabilidade. É uma temática bastante quantitativa. Vamos lá, vamos fazer aquela gambiarra, porque senão eu já vi que não vai dar muito certo, do compartilhamento das telas. Em especial eu com um computador novo. Boa noite. Boa noite. E a nossa disciplina chama Pesquisa Operacional Determinística. Vocês vão perceber que as nossas aulas, que assim, que os meus slides, estou fazendo aulas com muito mais slides do que eu fazia, para ir um pouco no passo a passo com vocês. Então, de modo que assim, eu vou ter o vídeo, a gente vai fazendo e construindo juntos, né? A nossa aula, mas também vocês terem os slides como se fosse o que? Um guia. Na verdade, ele mas um guia que vai ter o quê? Exercícios e vamos falar assim, o tintim por tintim para o quê? Para vocês resolverem os exercícios. Por quê? Porque depois eu vou soltando exercícios para vocês, aula a aula, e esses exercícios vocês vão resolvendo, entregando. Mas queria apresentar em primeiro lugar a disciplina para vocês, como é que ela funciona. A nossa agenda de hoje, então, a gente tem o seguinte, vamos falar assim, as seguintes etapas para cumprir. Eu vou começar mostrando para vocês na prática sobre o que a gente vai tratar. Então, eu vou começar com um problema de aquecimento. Depois eu vou falar sobre o que é pesquisa operacional na prática, como que a gente está organizando, como eu organizei essa disciplina para vocês, os conceitos iniciais da disciplina e o objetivo da disciplina de pesquisa operacional. Tá ok? Seguindo. Bom, nosso primeiro problema de aquecimento, é o seguinte: cada um de vocês é dono de um navio cargueiro. Então, um desse aqui. E a capacidade desse navio cargueiro é de 5.000 toneladas. E o volume dele é de 9.600 metros cúbicos. Então, cabe tudo isso em peso e volume. E aí a gente tem duas opções de carga possível para carregar, que são fios elétricos e castanha do Pará. Todo mundo sabe o que é um fio elétrico e todo mundo sabe o que é castanha do Pará. E aí, a grande questão é qual que é a decisão que eu devo tomar? Assim como esse problema de aquecimento, a gente tem N problemas que a gente tem que tomar uma decisão do que carregar, do que comprar, do que misturar. Então, é esse tipo de problemática que a gente vai trabalhar. E aí, para a gente começar a brincar com isso, a gente tem o seguinte, X1, a gente vai determinar que é quantidade de fios elétricos a serem transportados. E X2 é a quantidade de castanhas do Pará a serem transportadas. Porque a gente vai ter aí uma questão de volume inserida.
Desculpa essas interrupções, é porque o pessoal está entrando, tá, pessoal? E aí, bom, o que mais que vocês acham que eu preciso saber sobre essas cargas para tomar essa decisão? Pergunta para vocês. Se eu tenho o que vai variar é a quantidade de fio elétrico, quantidade de carga, o que eu preciso saber vamos falar assim, desses dois produtos para eu poder conseguir otimizar? Pessoal, vocês estão por aí? Custo, professora, tem a ver? Eu tenho que otimizar a carga. Ah, pensei em otimizar a carga. Otimização de carga. Por enquanto é isso. Mas custo geralmente é uma coisa muito importante. Concordo com você. O que mais? Não? Nada? Bom, a gente vai ter que ter alguns dados técnicos, né? Preço por tonelada. Então, a gente não está falando necessariamente em custo, mas a gente está falando no preço. Então, a gente tem R$100 por tonelada. E a gente tem um fator de estiva, né? Que é 0,8 metros cúbicos por tonelada, que é o que ocupa, né? Qual que é o volume que ocupa, no caso do fio elétrico. E a demanda máxima, né? Que é 3.500 toneladas no caso do fio elétrico. Qual que é a demanda por esse produto, né? O quanto que eu posso vender desse produto? No caso da castanha do Pará, a gente tem o quê? Bom, preço da castanha do Pará, o volume que ela ocupa por tonelada e a demanda máxima aí para a gente poder otimizar. E aí a gente vai montar o quê? Qual que é o objetivo do nosso problema? Qual que é a função objetivo do nosso problema? E aí é que entra a questão de pesquisa operacional. Nosso objetivo é o quê? Maximização de lucros, maximização da nossa receita. No nosso caso, você falou custo, mas eu falei assim, bom, não, a gente não está tentando reduzir custo nessa questão, a gente está tentando otimizar a receita que a gente está vendendo. E como que eu vou expressar, né? Como que eu coloco isso na mão, a quantidade de dinheiro que eu vou ganhar com esses dados todos aqui que a gente está encontrando? Bom, a gente tem a fórmula de receita total. Vocês tiveram finanças? Já? Pessoal? Já sim, professora, já. Ótimo. Receita total a gente tem quantidade vezes preço. É simples assim. A gente tem dois produtos, então a gente vai ter o preço, né? Vamos falar assim, o preço de fios elétricos, que é 100 vezes X1, e o preço de castanhas, que é 80 vezes X2. Então, simples assim a nossa equação. Concordam? Sim. E vai somar um com o outro. Essa é a nossa, na verdade, fórmula. Vamos falar assim, essa é a nossa função objetiva, é onde a gente quer chegar. A gente vai querer o quê? Otimizar essa função de receita. Então, promover um equilíbrio de quantidades entre o quanto que eu devo carregar de fio elétrico e de castanha, a gente vai ter que meio que equilibrar esses dois para poder chegar numa receita melhor. E aí, como eu falei, 100 toneladas vezes a quantidade de X1, 80 de outro, vezes a quantidade de X2. E aí, a gente tem a nossa função objetivo, 100x1 mais 80x2 é a nossa receita total. Bom, e qual que é o objetivo do problema? Também já antecipado, maximizar isso daí, né? Maximizar X1 X1 e X2. Simples assim. Pessoal, faz sentido para vocês isso que eu estou falando? E eu preciso que vocês sejam super sinceros agora, que esse é o problema mais fácil que a gente vai trabalhar. Sim, faz sentido. Eu sempre vou trazer probleminhas mais básicos e a gente vai crescendo na questão de, vamos falar assim, de complexidade, tá, gente? Essa é a função. E aí, tá bom.
Aí a gente agora, depois que a gente tem a função objetivo, que é a primeira parte que a gente estabelece, a gente vai para a segunda, vamos falar assim, que é ver quais são as nossas limitações. Não dá para a gente carregar necessariamente toda a demanda de fio elétrico e toda a demanda de castanha do Pará. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem que fazer o quê? Vamos falar, fazer escolhas. Então, a gente tem as nossas limitações aqui. E aí, a gente tem o seguinte, bom, a limitação do cargueiro é o peso máximo de 5.000 toneladas e o volume máximo é de 9.600 metros cúbicos. A demanda máxima de fios é de 3.500 toneladas e a demanda máxima de castanhas é de 6.000 toneladas. Dá para, vamos falar assim, dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio de gato? Não necessariamente. E aí, como que eu modelo o peso total com que eu carrego? Que é a primeira, vamos falar assim, é a primeira restrição que a gente vai ter, né? A gente vai ter que, então, a quantidade, vamos falar assim, de fios elétricos e a quantidade de castanhas, elas têm que ser menor ou igual, né? Não pode passar de 5.000 toneladas, que é o que eu estou perguntando assim, como eu modelo o peso total de carregamento? Quantidade de um, mas quantidade de um outro tem que ser igual à quantidade total. Então, peso total 5.000 é X1 mais X2. A gente tem aqui a primeira restrição, que é a restrição de peso máximo. E aí, a gente transforma ela numa limitação. Então, X1 mais X2 tem que ser menor ou igual, então só vai até 5.000. Não pode ir mais. Se for 1 grama a mais, o quê? O navio afunda. É simples assim. Segunda restrição que a gente vai modelar, volume máximo. Então, a gente também não pode passar de 9.600. Princípio aqui é o mesmo, pessoal, metros cúbicos. Então, só que aqui nos metros cúbicos, a gente tem o quê? O fator de estiva. Que assim, ele funciona o metro cúbico por tonelada. Então, a gente vai ter a quantidade de fios vezes o valor de estiva de um e a quantidade de castanhas vezes o valor de estiva das castanhas. Que é, vamos falar assim, é o volume em metro cúbico, tá? Por tonelada carregada. Não foge daquilo que a gente viu. Então, o volume total tem que ser 0,8 x1 mais 2,4 de x2. Só que a gente está falando de uma limitação. Não pode passar do volume total. Ele pode até ser menor, mas ele não pode passar daquilo. Então, vai ser 0,8 x1 mais 2,4 x2, tem que ser menor ou igual a 9.600. Tranquilo, pessoal? Essa segunda parte está um pouquinho mais complexa, mas eu acredito que eu assistindo a aula novamente gravada e anotando e fazendo de novo, eu consigo pegar. Professora, mas é a mesma fórmula para tudo, né? É aquela primeira fórmula lá que você passou. Todas essas contas que você está fazendo, né? Por enquanto, sim. Com o acréscimo da alimentação, que é, por exemplo, esse que tinha as 9.600 toneladas, né? Isso, a do 9.600 e o do peso máximo foi praticamente a mesma fórmula. Entendi. Por quê? Porque a gente tinha a questão do peso e a questão do fator de estiva. Miriam, você está correta na tua colocação. Essa é uma disciplina que, assim, a gente vai discutir em sala de aula, eu vou dar o exercício para vocês, vamos falar assim, a gente vai tentar fazer junto aqui, e por isso que eu coloco tintim por tintim, mas vocês vão ter que pegar o caderno e, vamos falar, fazendo passo a passo, para depois resolver um exercício que vai vir só o título. E aí vocês entregam um exercício por aula. Vai ser muito difícil eu cobrar mais do que um exercício de vocês. Por quê? Porque eu sei que demora para pegar a manha do negócio. Depois eu vou passar isso para vocês para fazer em Excel. Aí fica muito mais legal, porque fica muito mais rápido. Mas por enquanto a gente começa o quê? Na mão. E também a gente vai desenhar um pouquinho. E então, assim, vão ter exercícios que vocês talvez respondam, façam no Word para responder, mas ou vocês tiram a foto, postam a foto no PowerPoint, sobe o PowerPoint para entregar, não tem problema. O mais importante vai ser vocês praticarem a resolução dos exercícios.
E é isso aí, o espírito vamos falar assim, dessa disciplina é esse. Essa disciplina tem um quê de dedicação, não que de sustentabilidade não tivesse, mas sustentabilidade era uma coisa muito mais de vocês aplicarem na prática diária e escreverem. Aqui a gente tem uma questão de conta a serem feitas. Mas eu garanto para vocês uma coisa, essa é uma disciplina que vocês, que muitos acabam por depois aplicar no dia a dia. E no final do semestre, vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês exemplos de como que a gente pode maximizar, otimizar essas coisas na prática. Então, assim, análise de investimento, uma coisa que a gente quer comprar, vamos falar assim, se a gente vai ter que fazer uma opção de compra de uma coisa ou de outra, e ela é bem legal, ela ajuda muito, ela é uma coisa que pode também ser incorporada. Voltando para cá, a gente também tem outras restrições, que são da demanda máxima e demanda máxima de fios e de castanhas. E aí a gente tem que colocar o máximo a ser carregado. Então, na questão de demanda máxima, a gente tem a quantidade de fios. E aí a gente tem uma limitação que X1, que assim, a quantidade total, ela não pode passar de 3.500 toneladas. Por quê? Porque se eu carregar, por exemplo, 5.000 toneladas, eu não vou ter demanda. Então, eu vou perder essa quantidade ou vou ter que estocar em algum lugar. E aí, estoque é custo. E a gente não quer isso. Então, tem que ser menor ou igual a X1. O mesmo vai valer para a questão das castanhas, que a demanda máxima é 6.000 toneladas. Então, X2 tem que ser menor ou igual a 6.000. E, bom, agora vamos ver o que resultou desse passo a passo e como que ficou o modelo do meu problema, né? E aí a gente tem o seguinte, olha só que bonitão isso daqui. Eu vou até aumentar para vocês verem aqui. Então, a gente tem o seguinte, isso daqui é o desenho de um modelo, a partir dos dados, como vem dados de mercado. A gente tem aqui, ó, max, que é de maximização, de receita total, que é dada pelo R$100 de X1 mais 80 de X2. Essa é a nossa função objetivo. SA é sujeito a, que é, vamos falar assim, as nossas restrições. Então, que é o fator de estiva aqui, então, 0,8 de X1 mais 2,4 de X2 não pode passar do volume de 9.600 metros cúbicos. X1 mais X2, então, as quantidades não podem passar de 5.000 toneladas, que é o peso, vamos falar, máximo que o cargueiro ocupa. X1 tem que ser menor a 3.500 em tonelada, porque é a demanda máxima, e X2 de menor ou igual a 6.000. Sendo que X1 e X2, eles pertencem aos números reais positivos, ou seja, a gente não tem como ter, nesse caso, vamos falar assim, uma quantidade negativa de castanha, né? Castanha, vamos falar assim, castanha é um bem físico, né? Não tem como ter fio negativo. Então, assim, são números reais positivos, que é o que a gente fala aqui, que é a caracterização do domínio dessas variáveis. Isso, vamos falar assim, recordando, é uma coisa que a gente vê lá, vamos falar assim, quando a gente está na escola, que a gente tem pertencentes a Z, pertencentes a reais positivos. Aqui, no caso, a gente tem reais positivos. Então, números tangíveis, números positivos valendo. Bom, a gente tem o nosso problema modelado. E aí, agora, a gente começa a parte da resolução do problema. Como que a gente resolve? A primeira parte, vamos falar assim, a primeira forma da gente resolver esse tipo de problema é a gente rever um pouquinho do que se chama geometria analítica. Vocês lembram disso, geometria analítica, no período da escola? Eu não. Não lembro. Eu também não, professor. Geometria analítica, a gente, vamos falar assim, colocar no plano, tá? Então, a gente vai colocar num gráfico e vai começar o quê? A desenhar, modelar esse problema graficamente em primeiro lugar. E aí, a gente vai começar, vamos falar assim,
a ver essas restrições de maneira visual. Eu acho que esse é o primeiro jeito da gente começar a entender um pouco de pesquisa operacional. E aí, nesse sentido, o que a geometria analítica ela fala? O que significa um ponto nesse plano cartesiano? Aqui a gente tem um plano cartesiano qual x1, a quantidade de x1 está aqui, nós vamos falar assim, no eixo de baixo, e aqui, vamos falar assim, no eixo vertical, a gente tem x2. Então, a gente tem, vamos falar assim, as duas quantidades variando aqui, e um e o outro. Quando a gente pega esse ponto vermelho que vocês estão vendo aqui, ó, a gente está falando o seguinte, e a gente coloca que se a gente tiver 2.000, vamos falar assim, de x1, a gente só pode ter o quê? 1.000 de x2. E nesse caso, como a gente está falando de um transporte, um cargueiro, a gente tem um plano de produção, pensando na parte operacional da coisa. Nesse caso, a gente está falando, a gente tem um plano de transporte. Quando a gente estabelece um ponto dentro desse eixo cartesiano, do qual a gente tem a quantidade x1 e x2, a gente está falando assim, eu vou carregar 2.000 de x1 e 1.000 de x2. E nisso, a gente determinou um plano de transporte a sair, vamos falar assim, do porto. Que é aquilo que eu falei. Então, bom, se eu carregar 2.000 toneladas dos fios elétricos e 1.000 toneladas de castanha do Pará, a minha receita total vai ser 280 mil reais. É isso que a gente está falando, em outras palavras, pensando naquela modelagem que foi proposta. Só que o problema que a gente tenta resolver em pesquisa operacional, e o objetivo de tudo isso o melhor ponto, a gente conseguir achar o melhor ponto que atende o meu modelo. Então, a gente quer lá, conforme foi dito, maximizar a receita. Então, qual que é o bendito do ponto dentro desse plano aqui, que a gente vai encontrar, que vai, vamos falar assim, ser a nossa receita máxima. Esse é o nosso objetivo. E a gente tem, claro, maneiras que a gente vai trabalhar de desenvolver isso com conta, mas a primeira forma da gente saber resolver isso é através do gráfico. E aí a gente começa a fazer, vamos falar assim, colocar nos planos, né? Então, nos planos cartesianos, as limitações. x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 5.000. Bom, como que a gente acha isso? Se, vamos falar assim, x2 for 5.000, x1, vamos falar, tem que ser igual a 0. E a mesma coisa vale. Então, a gente zera um, zera o outro e acha aqui um primeiro plano e rachura essa área. Então, bom, o nosso plano de transporte está no máximo nessa área aqui. Mas essa é a nossa única limitação? Não. Desculpem, gente, eu pulei aqui o que eu mesmo preparei. A gente tem região de pontos, então vários pontos de transporte aqui, que tudo isso atende a nossa limitação de peso, mas não necessariamente atende todas as outras limitações. Vamos ver isso. A segunda limitação que a gente tem é a limitação de volume, que é 0,8 de x1 mais 2,4 de x2 tem que ser menor ou igual a 9.600. O que a gente faz? Vamos aplicar exatamente o mesmo princípio. Vamos zerar x1. Quanto que tem que ser x2 para dar 9.600 no máximo? Tem que ser 4.000. Tá bom, então aqui 4.000, a gente zerou x1. Vamos zerar x2. Quanto que é x1 quando zera x2? É 12.000. Aqui, então, a gente tem outro plano, vamos falar assim, onde os pontos estão servindo. Mas são todos eles aqui que servem dentro desse plano de transporte? Todos eles sim, mas eles têm que atender as duas regiões. Então, o que acontece quando a gente cruza aqui? Eu linkei esses dois planos. Só essa parte verde aqui, que é onde a gente tem as duas restrições funcionando, é que a gente tem vamos falar assim, essa intersecção só aqui dentro
que a gente tem bons planos de transporte. Tudo bem. Temos todas as limitações aqui dentro? Não. A gente tem o quê? Que a limitação de demanda de fios tem que ser menor ou igual a 3.500. Então, vamos colocar 3.500 aqui. E aí, a gente, só essa região que atende. E aí, a gente faz aquela limpeza novamente. Então, mais uma vez, a gente está delimitando um novo polígono aqui. Por isso que a gente fala que é geometria analítica. Vocês estão vendo que a gente está fazendo praticamente um desenho geométrico através do uso de números e as curvas aqui. E por último, pode falar, Miriam. Não, só ia falar que sim. Ah, então tá bom. E por último, a gente tem o plano das castanhas. Então, o maior de todos, que ele excede. Então, as castanhas vamos falar assim, ela não limita. Então, a gente tem que o quê? Dentro dessa região aqui, ó, que vai daqui, aqui, 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 todos esses planos de, vamos falar assim, de transportes, elas atendem vamos falar assim, as nossas limitações. Então, quer dizer, eles servem, não quer dizer que todos eles maximizam. E aí, agora, a gente vai falar o seguinte, bom, todos os pontos na região verde, como eu disse para vocês, eles são pontos viáveis. Então, é possível, mas não quer dizer que atende. Então, se eu carregar 2.000 toneladas, como a gente tinha falado, e mais 1.000 toneladas de castanha do Pará, a gente vai ter essa conta aqui de volume total de 4.000, vamos falar assim, um volume total menor ou igual do que 9.600. Ou seja, está sobrando espaço. Vocês concordam? A mesma coisa, a gente está falando, quando a gente está vendo a questão do X2, o peso total está de 3.000, e ele é menor ou igual a 5.000 de peso total. Está sobrando também, está faltando, vamos falar assim, está ainda leve para o total que pode carregar. Então, eu estou provando aqui um pouco para vocês que o quê? Bom, quantidade de fios de X1, se é 2.000, é menor ou igual a 3.500. No caso de 1.000 da castanha do Pará, é menor ou igual a 6.000. Então, vocês estão vendo, naquele ponto inicial que a gente começou a simular, está atendendo tudo aquilo que a gente colocou como sujeito A. Então, não tem problema, está tudo menor ou igual a 6.500. Em contrapartida, se a gente pegar aqui, vamos fazer a contramedida, e pegar um ponto num plano de produção, que é carregar 3.000 toneladas de fios elétricos e mais 3.000 de castanha do Pará. Ele deu aqui, ó, nesse ponto aqui. Bom, peso total, 6.000. O peso total, ele já é maior ou igual a 5.000. Então, ele já não atende esse plano de produção. Ele já está fora desse primeiro plano que a gente delimitou. E aí, bom, quer dizer que, assim, eu só posso escolher ponto na região verde, como eu tinha dito para vocês. Mas, no final das contas, qual que é o melhor ponto? Como que a gente vai saber qual que é o ponto que maximiza a questão de receita? Se eu carregar 0 tonelada de fio elétrico e 1.000 toneladas de castanha do Pará, a gente vai ter 80.000 de receita. Se a gente carregar 800 toneladas de fios elétricos e 0 de castanha do Pará, a gente vai ter 80.000 de receita também. Mas a gente estabeleceu aqui um paralelo, ok? Então, aqui a gente tem o quê? Pontos da reta. Vários pontos dentro dessa reta. E dentro dessa reta, a gente tem o quê? Receitas de 80.000. Então, assim, puxa, eu não estou falando de zerar um ou outro, mas eu estou falando assim, de 500 aqui, e mais, vamos falar assim, se eu estou carregando 500 aqui e outro aqui, vai resultar em 80.000 de qualquer jeito. Se eu pegar uma paralela, outro ponto da reta, e colocar aqui, e colocar o outro, a gente vai ter 200. Então, estou tracejando retas paralelas e subindo essa reta para chegar no ponto de máximo. Então, as paralelas, elas são paralelas do tipo
100x1 mais 80x2, que é o que está acontecendo aqui, que é a nossa função objetivo. E a gente vai subindo com elas, nessas retas paralelas, até a gente o quê? Escolher qual que é a melhor paralela que tem um ponto dentro da região viável. Então, aqui delimitando todas as retas paralelas possíveis dentro dessa região verde. Vamos limpar. O que acontece aqui? A gente delimitou uma reta paralela que está dentro da região verde, que é a melhor solução. X1 é 3.500 e X2 é 1.500. A receita é de 470 mil. Aqui verificada. Para vocês, isso fica mais ou menos tranquilo ou não? Professora, Sim. ficou tranquilo, mas eu só fiquei com a dúvida. Eu preciso fazer todo esse caminho, ou se eu encontrar só o limite da paralela, tipo, o limite ali do que ficou dentro da minha margem, e somar os dois limites e encontrar a melhor receita, isso não serve? A função é exatamente essa. O que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês a gente tem essa função, vamos falar melhor, é a gente ir caminhando com ela. Eu não espero que vocês fiquem calculando uma a uma. Eu espero que vocês, sim, olhem e, vamos falar assim, e tentem já ir para o limite e verifiquem, às vezes, o que acontece. Se uma paralela para cima, uma paralela para baixo, a gente não vai ter, vamos falar assim, uma receita menor ou maior, ou se a gente está achando a região otimizadora. Por quê? Porque no final das contas aqui, dentro desse polígono, eu vou voltar aqui alguns, só para a gente ter o polígono limpo, a gente tem o quê? Possíveis, vamos falar assim, pontos, aonde a gente vai achar essas retas, né? Que é esse daqui, este aqui, ou este aqui. Então, essa reta paralela que vocês vão achar, vão estar desenhada entre esses possíveis. E aí, sim, vocês vão testar possivelmente uma, no máximo duas, até achar essa na realidade. Essa, vamos falar assim, é uma demonstração de geometria analítica, mas é mais para vocês entenderem que o quê? Pesquisa operacional é a gente o quê? Achar, vamos falar assim, soluções, as melhores soluções. E aqui eu estou colocando para vocês, estou trazendo, na verdade, né, uma notícia, vamos falar assim, que saiu na Exame, já tem bastante tempo, essa notícia, que fala o seguinte, bom, a gente tem a Petrobras, a Vale e outras 30 empresas, elas querem contratar serviços desse, vamos falar assim, desse professor, o Agnaldo Ricieri. Ele é físico de formação, ele tem uma paixão por matemática, né? Estou lendo aqui para vocês. Aos domingos, pela manhã, ele faz a turma de 300 pessoas num colégio de São Paulo para falar de números, equações, aplicação no dia a dia. E, vamos falar assim, isso vai indo, né, a aula dele. E aí, durante a semana, ele divide a turma entre duas atividades. A primeira deles ele é do ITA, né? Então, ele é do Instituto Aeronáutico de São José, que é onde ele mora, no final das contas. E a outra é a consultoria que ele dá para essas empresas, né? Petrobras, Vale do Rio Doce, a Pirelli. E ele fala, vamos falar assim, fala em derivadas fracionárias com naturalidade. Com a mesma naturalidade que a gente discute futebol, com a mesma naturalidade que eu estava falando com vocês no semestre passado sobre desperdício de alimentos. E ele é um sonho de consumo para essas empresas, e ele recusa muito trabalho toda semana. E ele presta consultoria, mas tem um monte de outras, vamos falar assim, de outras na fila. A razão, vamos falar assim, dessa procura toda, desse professor, gente, é que o quê? Ele usa cálculos matemáticos avançados para solucionar problemas do cotidiano, então, coisas da rotina, como carregar um caminhão, carregar um navio, fazer uma otimização de produção, otimização de receita.
E essa técnica é conhecida mundialmente como pesquisa operacional. Então, gente, PO, como a gente chama, ou Operational Research em inglês, vamos falar assim, às vezes ela é do departamento financeiro, tem muito engenheiro de produção, ela é uma disciplina obrigatória em engenharia de produção, por conta da questão de transporte, da questão de otimização de insumos, isso é super atrativo, né? Mas ela é super aplicada em diversas áreas. Então, assim, até para a gente desenhar uma campanha de marketing, a gente pode usar PO em função dos recursos, onde distribui os produtos. Então, tem muita aplicação esse tipo de... essa disciplina, e esse é um trabalho que quem sabe fazer, quem consegue dominar esse tipo de técnica, a gente acaba recebendo, acaba sendo muito bem pago e muito valorizado no mercado. Basicamente era isso que eu queria trazer com essa notícia da Exame, né? E aí, bom, aqui a gente vai ter outras, vamos falar assim, outras notícias falando coisas semelhantes em relação à pesquisa operacional e o quanto os departamentos, eles brigam por esse tipo de profissional. A gente tem, vamos falar assim, Operational Research, ela é uma área de pesquisa na área acadêmica também. Vou adiantar para vocês, não é tranquilo, não é uma coisa trivial. Por quê? Porque a gente tem que, vamos falar, batalhar um pouco para aprender, tem toda a questão do cálculo. Não vou falar para vocês, é super difícil. Não é super difícil. É uma questão de, vamos falar assim, sim, a gente pega, assiste a aula, tenta, vamos falar assim, faz o entendimento, faz o exercício, não entendeu, volta com dúvida para a aula, a gente resolve junto. Então, tem essa questão dessa adaptação. Eu acho, vamos falar assim, depois que pega o mecanismo, para mim, até é mais fácil do que finanças. E assim, bom, queria saber a primeira impressão, o primeiro impacto de vocês em relação ao que eu apresentei. Para mim, inicialmente... Pode falar, gente. Para mim, inicialmente, tipo, um pouco confuso, mas dá para pegar. Praticando, pega, né? Tudo pega praticando. Na minha opinião, acho que vai ser um negócio que vai ter que se organizar para realmente aprender a fórmula e a sequência das coisas, porque pelo que eu entendi, vai ter muita informação cada exercício. Então, você tem que se organizar para não se perder, senão você pode acabar misturando as informações e chegar no lugar nenhum. E não é só isso. Na verdade, assim, a questão da organização dos exercícios, vocês vão... Depois que vocês aprendem a lógica, fica muito fácil construir. A questão é que precisa o quê? Vocês precisam ser assíduos na questão do estudo de vocês. Então, assim, PO não é o tipo da disciplina que se entende na véspera de uma prova, ou que se entende na véspera de entregar um exercício que vale nota. Não aprende, gente. Por quê? Porque tem exercício que, vamos falar assim, que demora para ser construído. Por quê? Porque às vezes a gente tem rodadas e rodadas. E não é porque, puxa, é difícil, não, porque às vezes é longo de resolver. É como se a gente estivesse fazendo uma resposta escrita que ela não vai ser meia página, ela vai ser de 10 páginas. Então, o PO tem essa questão, esse desafio todo. Então, ela é uma disciplina que ela, vamos falar assim, ela tem essa peculiaridade. Então, eu preciso que vocês entrem engajados com esse aprendizado e que essas horas que, vamos falar assim, que eu não estou aqui com vocês ao vivo, vocês saiam da aula e vão fazer o exercício. E vão fazer o exercício, vamos falar assim, e vão treinar. Então, pega o slide, que já vai estar disponível, e tentem refazer conforme está gravado, para vocês verem a dúvida. Depois vai ter o exercício postado, que geralmente vai estar no final do slide e vai estar no postado, e tentem resolver. Para quê? Para postar de volta o exercício e para vir com as dúvidas para a próxima aula.
E aí a gente sempre eu vou sempre tentar separar o quê? Um cantinho para as nossas dúvidas, que eu acho que é super importante. Então, parte da aula já vai ser reservada para isso. Para mim, é muito mais interessante que vocês, inicialmente, consigam formular, vamos falar assim, os problemas bem, do que necessariamente chegar vamos falar assim, na resolução na questão da vírgula. Por quê? Porque logo mais, porque eu entendo que é o seguinte, inicialmente a gente vai fazer muita coisa à mão, mas depois vocês vão passar a fazer no Excel. E no dia a dia, vamos falar assim, na carreira de vocês, se vocês usarem pesquisa operacional, vocês não vão ficar desenhando coisa à mão. Então, para mim, o software vai resolver para vocês. Então, para mim, é interessante que vocês saibam formular muito bem. E que vocês entendam a lógica do que vocês estão fazendo. E saibam explicar isso. Tá? Como que essa, vamos falar assim, disciplina aqui funciona, tá? Esqueçam vamos falar assim, toda essa sistemática aqui, inicial, que geralmente, vamos falar assim, a gente tem prova integrada, atividade 1, exercício, lista. Eu vou pedir para vocês, assim, eu acho que toda atividade de vocês que vocês entregarem, que vocês vierem com comentários e participação em sala de aula vai render arredondamento para vocês, arredondamento de nota, e isso eu prezo bastante. Que vocês participem e não estejam só o quê? Aí de corpo presente. Por quê? Porque a chamada eu vou fazer, seja no começo, seja no final, seja simplesmente anotando o nome de vocês, e cada aula vai ser uma aula, mas vai ter chamada toda a aula. Essas listas de exercício, o exercício entregue pelo AVA vamos falar assim, ter a nota de vocês, sim, e vai ter a avaliação do primeiro bimestre. E eu estou discutindo inicialmente, por isso que eu estou falando assim, olha, não vai valer isso daqui necessariamente assim, porque eu estou discutindo com o coordenador ainda a questão da avaliação. Por quê? Porque a avaliação de PO, geralmente não pode ser feita, seja na primeira, seja na segunda, como a gente vai fazer, ela não consegue ser feita por múltipla escolha. Então, a avaliação de vocês, ela é ou resolvida no Excel, ou ela é resolvida em Word, ou ela é resolvida à mão. E não tem choro nem vela. Então, eu estou negociando aqui com o professor Carlos, parte em exercícios, parte nessa avaliação. Por quê? Porque eu preciso ter um mecanismo avaliativo ok para vocês. Mas, se a gente não conseguir chegar no meio termo, basicamente é isso. Vai ter a questão de avaliação integrada, nota da prova 1, exercício de lista, sempre a nota, vamos falar assim, a avaliação prática, ela vale bastante, e a mesma coisa do segundo bimestre. As provas são presenciais, entre aspas, e individuais, sem consulta. Sim, eu acho que não dá nem tempo de vocês consultarem, porque uma questão de prova geralmente ocupa o tempo todo de vocês, é muito difícil eu dar mais do que 2 questões em uma prova. Ela reflete o aprendizado da sala e uma mescla de exercícios similares, desafiadores do que a gente vem trabalhando aqui. Minha função aqui não é de terrorista, minha função aqui é de estar como parceira de aprendizagem de vocês. Agora, eu também vamos falar assim, evoluindo conforme o aprendizado que eu vejo em sala de aula, mais ou menos, e vamos falar assim, pesando mais ou pesando menos, conforme eu vejo o empenho de vocês. O que aconteceu já na disciplina de sustentabilidade. Bom, exercícios. A gente vai ter ao longo das aulas alguns entregues, não serão cobradas, vamos falar assim, totalmente, como eu disse para eles, mas parte delas. Não deixa lista de exercício, não deixa para entregar nada para o fim, vão fazendo as coisas como preparação para essa prova. Plágio, vamos falar assim, se eu cobrar algum exercício de vocês que é escrito, é contemplado com nota negativa. Porque eu jogo tudo para antiplágio, então vale -4, ou seja, todo mundo está reprovado.
Esse, vamos falar assim, esse material foi feito, gente, com vocês estão, eu queria que vocês me veem bem? Pessoal, Sim. com base nesse livro aqui, ó, que é do Eduardo Leopoldino, que chama Pesquisa Operacional. A intenção seria ver o livro todo, mas, como eu disse, a gente vai evoluir ao longo do semestre conforme a evolução da turma. Tem coisas que são muito mais relevantes do que outras para o aprendizado de vocês, e eu vou priorizá-las inevitavelmente. E aqui eu deixo para vocês o seguinte. Bom, tem na biblioteca online, não é essa a última versão que eu comprei, mas tem o livro dele, para vocês lerem o capítulo 1. Para a próxima aula, o que eu gostaria? Que vocês refizessem esse problema, mas faz o problema primeiro, do jeito que ele foi feito, e aí vocês mudam os parâmetros, mudam os números, e veem o que acontece. E para vocês refletirem que problemas que eu tenho, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha casa, que eu preciso tomar decisão, e que, vamos falar assim, eu tomo sem ter o devido cuidado, porque a gente toma e toma muitas. E vamos falar, e como que eu deveria me portar perante as restrições e os objetivos? Igualmente? É diferentemente? Hoje a gente tem muitos desafios relacionados, pessoal. Vamos falar assim, a gente tem uma função, um objetivo na nossa vida. E a gente tem diversas restrições. Nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês outras funções objetivas que são redução de custos. E talvez a gente consiga, vamos falar assim, fazer função de restrição e tal, pensando na nossa vida cotidiana, que também é uma boa, vamos falar assim, que é uma boa gestão. Mas pensem, reflitam um pouquinho sobre isso, como que vocês podem ver, seja no trabalho de vocês, seja na vida de vocês, como que vocês veem PO. Eu vou colocar essas perguntas, essa pergunta no AVA, é uma pergunta dissertativa, para vocês responderem, e aí eu queria que vocês tentassem resolver vamos falar assim, pode ser no caderno, fazer no caderno mesmo essas anotações, refazer o problema, refazer com outros números. Ideia, tirem uma foto, cola no PowerPoint, sobre o PowerPoint. Vai dar o quê? 2 slides por pessoa. Não vai ser mais do que isso. Tudo bem, pessoal? Ok. Beleza. Perguntas? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente só chora. Eu acho que na próxima aula que vai vir todas as dúvidas. Na próxima aula, que a gente vai pegar agora o exercício, né, Miriam? E botar para furar em cima da folha do caderno. Isso mesmo. Olha, gente, aqui, confessando para vocês, vocês não são a minha primeira turma de PO, né? É a minha primeira turma de PO para administradores. Lembrando que eu sou administradora, né? Como vocês. PO, ela não é difícil, tá? Ela não é uma disciplina difícil, ela é mais trabalhosa. Então, assim, depende de vamos falar assim, de um comprometimento de vocês com a disciplina mesmo. E aí, assim, puxa, eu, no lugar de vocês, e aí a dica não é da professora, é de amiga mesmo. Tá bom, já que a aula ela vai ter esse período X de apresentação, depois, vamos falar assim, eu vou parar a gravação, e eu vou ficar ainda online tirando dúvidas de vocês,
peguem o quê? Os exercícios e comecem a resolver logo em seguida. Não deixa para outro dia. Por quê? Porque no outro dia vocês já vão ter a outra aula, os outros exercícios. Faz em seguida que a cabeça ainda está pensando naquilo. Os meninos da engenharia no semestre passado, quando faziam essa tática, funcionava melhor. Já teve dúvida, vamos falar em relação ao exercício, já anota a dúvida. Já anota, já põe no slide, já põe num caderninho de anotação. Por quê? Porque isso vai emergir depois e a gente vai discutir em sala de aula. Tá ok? Ok. Bom, pessoal, Ok. eu já fiz a chamada aqui de vocês. Também já anotei a participação de quem participou. Eu desejo para vocês um excelente semestre. Para aqueles que, vamos falar assim, que não vieram, avisem para o pessoal que sim, chamada normal, nota de participação acontecendo, e um pouco, vamos falar da experiência que vocês tiveram. Qualquer coisa, vocês têm o meu e-mail, vocês sabem que eu respondo e-mail tanto quanto eu consigo em termos de rapidez e agilidade. E a gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Ok, boa noite, obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, Boa pessoal. noite, professora. Não hesitem em perguntar. Beleza. Boa noite, professora. Até Ok. Pode ter certeza, professora.